Olá, estamos aqui de novo com a nossa espiritualidade. Faz sentido? E esta reflexão eu pesquisei em cima de 5 frases. Elas vão aparecer aí, ó. A mente cria, o sonho aumenta, o coração atrai, a coragem fortalece, a fé realiza. Eu posso repetir. A mente cria, o sonho aumenta, o coração atrai, a coragem fortalece e a fé realiza. Então, eu resolvi pesquisar e buscar na Bíblia alguma fonte de espiritualidade para estas frases, para que possamos crescer juntos. Escolhi a primeira. A mente cria. A Bíblia mostra muitas coisas sobre a mente. Uma delas é que Deus conhece tudo o que acontece aqui, ó. Conforme está em Filipenses. Vamos pegar a Bíblia aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, eis que deve ocupar vossos pensamentos. Ó, ocupar a nossa mente. O que significa isso? A nossa mente, quando ela fica cheia, ocupada por coisas boas, por bons pensamentos, por bons compromissos, né? Por boas preocupações, isso nos protege das tentações. Nos protege dos pensamentos ruins, das encucações. As tentações, elas gostam muito de uma mente desocupada para tomar conta e ficar contaminando, não é mesmo? Vocês já perceberam que às vezes, quando a gente fala em mente, nós colocamos a mão na cabeça? Parece que a nossa mente não está só na cabeça, mas em todo o nosso corpo. Como é que é isso? Quantas vezes, quando a gente se lembra de alguma coisa que aconteceu, a gente diz assim, ó, dependendo do que a gente se lembra, só de me lembrar disso me dá um frio na barriga. Lembram disso? Só de me lembrar disso me dá um frio na barriga. Quer dizer que eu não estou mais vivendo aquela situação que aconteceu. Mas a nossa memória parece que puxa de um lugar da nossa mente aquela informação e aí nós sentimos algo em algum lugar do nosso corpo. Eu posso ficar emocionado com aquela situação que já passou há muito tempo. Interessante isso, né? A gente parece que puxa lá da memória uma recordação e vem junto a emoção com o sentimento, né? Pode ser uma emoção ou sentimento de culpa, uma emoção ou sentimento de arrependimento, emoção ou sentimento de aborrecimento, de felicidade, de alegria, de gratidão, de agradecimento, e aí vai. O outro exemplo que eu pensei aqui é quando nós ouvimos e escutamos as músicas lá do passado. Que interessante isso, né? A memória, né, junto com a música e junto com a nossa mente, nos traz as lembranças e mexe com os sentimentos e as emoções. E esses sentimentos da música são ligados a momentos e às pessoas daquela época, quando tocava aquela música, não é assim? Alguns momentos da nossa vida, não sei se todos, parece que fica guardado numa gaveta em alguma parte aqui da nossa mente. Às vezes são momentos bonitos, né? São momentos com perdão que ficam lá resolvidos, ou sem perdão que ficam lá, só que se transforma num botão que liga às vezes na gaveta das mágoas, dos ressentimentos. Algum desses momentos ficam nos cutucando, tipo aquela dorzinha de dente que vem e vai, né? Mas e daí? O que isso tem a ver com a nossa reflexão bíblica de hoje? Nas minhas pesquisas, eu achei uma frase interessante, que as maiores batalhas espirituais que enfrentamos é no campo chamado mente. Eu vou repetir,
As maiores batalhas espirituais que nós enfrentamos é aqui dentro da mente. Se nós levarmos em conta a obra criadora de Deus em nós, não é? A nossa criação, a nossa mente, ela pode ser considerada uma obra de total pureza, de verdade, quando Deus nos criou. E como é que foi isso? A mente humana é uma cópia da mente divina, pois nós fomos criados à imagem de Deus. A nossa mente, quando veio da criação, ela veio sincera, ela veio verdadeira, ela veio pura de Deus em nós. O sopro do Espírito de Deus em nós, né? E como é que eu posso entender isso melhor? É só analisar o que a Bíblia diz sobre o comportamento de Adão e Eva lá no paraíso antes da tentação. E hoje, como é que eu posso perceber essa pureza de Deus em nós? É só observar uma criança. Uma criança tem pureza, tem ingenuidade, é verdadeira, é pura de coração. Só que a nossa mente não fica sempre assim. Ela é tentada, bombardeada o tempo todo. E eu posso repetir a frase: as maiores batalhas espirituais que nós enfrentamos é no campo chamado mente. Ela se transforma pela tendência que nós trazemos do pecado. E como é que acontece isso? Por exemplo, quando nós mentimos para as outras pessoas. Neste caso, a nossa mente se torna falsa. E por que nós fizemos isso? A Bíblia diz aqui, vamos ver aqui, em Romanos, capítulo 7, versículo de 19 a 20, ela diz assim, Romanos 7, 19 a 20, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que o texto bíblico me fez entender é que a decisão de mentir, por exemplo, ela é feita pela minha vontade, pela tua vontade. Nós é que decidimos isso. Nossa mente, ela sempre recebe tudo que a gente permite, tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa, tudo que nós decidimos, tudo que nós acreditamos e aceitamos, a nossa mente recebe. Só que a nossa mente contém um filtro, e nesse filtro passa todas as informações que vão para a nossa alma. Se o filtro da nossa mente não ficar bem lavado e purificado com o sangue de Jesus, e não estiver cheio da palavra de Deus, que nos orienta nas decisões, toda sujeira pode entrar na nossa alma, nos contaminando, porque a gente não tem capacidade de limpar isso, né? De ver o que é sujeira e o que não é. O nome disso é o pecado. E qual é o nome desse filtro? O nosso caráter cristão. O nosso caráter cristão, que nós todos temos. E por que que isso acontece? Nossa mente, ela não tem porta. Nossa mente não tem porta, ela fica aberta dia e noite, 24 horas. É parecido com uma rodoviária. Passa tudo por ali. E entra tudo o que se pode imaginar lá dentro, não é mesmo? E como é que isso começou? Como foi que nossa mente perdeu a porta? O relato que está na Bíblia me fez entender que tudo começou lá no Éden, lá no paraíso com Adão e Eva. A tentação lá no Éden estava do lado de fora da mente do homem e da mulher. De que forma aconteceu isso? Foi por um sentimento, foi por uma sensação que veio de fora e despertou um desejo no lado de dentro da mente. De quem? De Adão e Eva. E como é que isso aconteceu? Essa sensação gostosa, boa, se chama, como eu disse, tentação. Depois que essa tentação bateu na porta da mente pura de Adão e Eva, e eles abriram por sua livre e espontânea vontade, essa tentação entrou na mente de Adão e Eva, que fica aberta aí agora 24 horas por dia, e provocou uma
ambição. E essa vontade incentivou uma decisão pessoal na vida deles, de querer saber mais das coisas de Deus, ou seja, uma curiosidade. Qual foi a decisão? A de pecar. Aquele desejo saboroso, gostoso de querer saber o segredo da árvore proibida que Deus combinou com eles para que não provassem daquele fruto. E aí, como é que ficou a situação? Entendendo o que a Bíblia diz, eu posso pegar aqui juntos o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceberam que o texto bíblico fala de cabeça, mente? A tentação de fora entrou em Adão e Eva pela mente, pois dentro da mente a tentação provocou a curiosidade que despertou uma ambição adormecida, criando um desejo mau, um desejo ruim, um desejo pecaminoso. Mas como é que a tentação chegou até Adão e Eva? A tentação veio ao mundo pela mente da serpente, Lúcifer. E hoje é do mesmo jeito. Nós pecamos primeiro na mente, igualzinho ao que foi feito com Adão e Eva. Como é que nós podemos compreender isso melhor? Vamos para a Bíblia de novo. Vamos pegar aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7 nos diz que: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Se sua mente estiver cheia de Deus e de sua palavra, certamente você terá decisões e pensamentos bons. O que a Bíblia me fez entender? Aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós concordamos mentalmente e definimos como certo para nós, antes de tomar uma decisão, e colocamos dentro da nossa mente, pode determinar e influenciar o que pode ser feito por nós, tanto de bem como de ruim. Eu aceito aqui dentro, eu crio um plano aqui, eu acredito naquilo, eu vou fazer aquilo. É um alimento mental. Tem um ditado que diz que quando a ansiedade aumenta, o cérebro desliga. Eu vou repetir. Quando a ansiedade aumenta, o cérebro desliga. E foi o que aconteceu lá no Éden. Uma ansiedade por querer saber o que Deus sabia. E aí, eu te pergunto, é possível você fazer na tua mente o que você faz com o teu celular? O que a gente faz? Quando a gente não gosta de alguma coisa que está dentro dele, dentro de um arquivo, a gente deleta algumas coisas para sempre. Não é? Aquilo que a gente não gosta. Bloqueia outras, inclui outras. É assim que a gente faz com a nossa mente? Difícil, né? Por quê? Porque tudo que está dentro da nossa mente está lá. E tanto as coisas boas como as coisas ruins serviu de aprendizado. E não dá mais para apagar esse arquivo, né? Esse arquivo mental nosso. Sabe por quê? Porque tudo que nós pensamos e tudo que nós fizemos, as nossas intenções, as nossas ações, está tudo lá gravado no arquivo do livro da vida. E esse arquivo será aberto no dia do nosso juízo final. Nós não temos a senha desse arquivo aqui na Terra, de uma forma descontraída, né? A senha desse arquivo nós não temos aqui. E aí, o que dá para fazer se eu não posso mais apagar os arquivos infectados de pecado que estão dentro da minha mente? Porque agora, quando eu errei, eu aprendo, né? Só que eu quero apagar. O que dá para fazer? Olha, dá para a gente refletir sobre o Salmo 139, versículo de 1 a 2. Salmo 139, versículo de 1 a 2. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Quando focamos nosso pensamento em Jesus, nos seus ensinamentos, e entregamos a nossa mente a Ele, nós fazemos o que agrada a Deus.
pois nós já estamos humildemente pedindo que Jesus venha purificar esse arquivo de coisas que nós colocamos na nossa mente, não é? Que é o perdão, não é? Que é a reconciliação com Deus, não é? Qual é o resultado disso? A nossa conversão, a nossa caminhada de fé. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. A Bíblia me diz que Deus sabe todas as coisas e os seus planos são perfeitos. O Espírito Santo nos ajuda a entregar todos os nossos pensamentos a Deus. E aí, o que pode acontecer? Se nós não podemos apagar os pensamentos antigos da nossa mente, o Espírito Santo nos permite substituir ou trocar os pensamentos ruins por outros pensamentos melhores e com uma outra maneira de ver os problemas ou aquelas situações que nós fizemos errada lá atrás. Tirar um pouco a condenação, acreditar na misericórdia de Deus. Uma maneira cristã de viver. Isso também é feito por uma decisão nossa. Eu tenho que querer isso. Como é que eu faço isso? É preciso querer. A Bíblia nos diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você não precisa resolver tudo de uma única vez, você pode ir resolvendo aos poucos. Deus criou o universo em etapas. Você também não vai fazer tudo sozinho. Olha só o que diz o Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. A partir de agora, peça ao Senhor para ajudar a organizar a tua mente, teus pensamentos, discernir melhor tuas decisões, tuas ideias, teus problemas, tuas encucações. Como é que eu faço isso? De novo, vamos para a Bíblia aqui. Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6. Provérbios 3, versículos de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que bonito, né? Peça ao Senhor para endireitar, para direcionar a nossa mente no que é bom e melhor para você. E o que pode acontecer? O Espírito Santo pode consagrar os nossos pedidos sobre os problemas, os meus projetos, os meus pensamentos, os meus compromissos, conforme cita o Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, 23, 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Consagre os teus pensamentos a Deus. Se os teus problemas e os teus erros não forem apresentados a Deus, as soluções vão demorar um pouco para florescer na nossa alma. A misericórdia para os nossos erros nos anima a recomeçar sempre. É a grande oportunidade que Deus nos dá. É criar uma mentalidade de que as coisas possam se transformar e acontecer de uma outra forma, abençoada por Deus. Deus vai estar ali, junto conosco, junto contigo, e atrair a bondade no coração de pedra das pessoas. Como é que eu faço isso? Por exemplo, a gente pode mudar a forma como nós reclamamos e nos queixamos ou murmuramos nas dificuldades. Uma alma enferma só pensa no pior, eu li no livro. Não vê esperança de mudança em nada, vive sofrendo por antecipação com coisas que nunca existiram e que nunca vão acontecer. É o pessimismo, né? O medo constante traz um verdadeiro tormento. E a Bíblia nos orienta
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz, acompanha aí. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia também nos diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26, na tradução de hoje, na nova tradução de hoje, aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Traduzindo melhor, o que eu temo me acontece. Já pensou isso? É bíblico. O que eu temo me acontece. Está no livro de Jó. Então, evite pensar no pior, no que não aconteceu e nem vai acontecer. Precisamos orar. Que você possa, a partir de agora, conseguir melhores resultados em tudo que você pensar daqui para frente, diante das dificuldades. Já vai ser um bom começo, né? Sabe como é o nome disso? Incentivo espiritual. Que você se sinta encorajado, incentivado, abençoado para tratar de fazer essas mudanças de como você diz as coisas para os outros, que é a comunicação dos nossos próprios problemas. Como é que eu faço isso? Promove uma conversa diferente contigo mesmo, um diálogo contigo mesmo primeiro. Depois converse e confesse para Jesus. E o que mais? Não fica te culpando ou te condenando o tempo todo. Qual é o resultado disso? Você possa ser mais feliz mentalmente e espiritualmente. Olha o que diz o livro, que diz aqui em Efésios, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus fortalece quem o ama. Mesmo quando estamos fracos, podemos encontrar força em Deus. Deus não fica cansado nem enfraquece. Ele vai estar sempre do nosso lado para nos fortalecer quando precisamos. Tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Quero orar contigo e ore comigo agora. Curve a sua face e escute comigo esta oração. Divino Espírito Santo, desça sobre cada pessoa que está vendo esse vídeo. Retira de nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos ruins. Em nome de Jesus, clamo que todo pensamento confuso, todo raciocínio mentiroso, todo esgotamento mental que seja desvendado agora e seja dominado. Em nome de Jesus, poderoso Deus, entramos na Tua presença para apresentar as nossas dificuldades que temos enfrentado. Espírito Santo, fortaleça a nossa mente, o nosso espírito, nos protege, vem trazer sobre nós a paz interior, o discernimento mental que somente o Senhor Deus pode nos dar. Em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, console toda a mente aflita, medrosa, angustiada, cubra com o Teu amor e Tua graça em Teus braços acolhedor. Senhor meu Deus, nós te pedimos que o Teu poder seja manifestado agora sobre as nossas fraquezas e manias mentais. Alcance agora, Senhor, a mente de cada pessoa, cada coração necessitado, cada alma sedenta de tranquilidade. Pense agora em alguém que você queira que a mente desta pessoa possa ser purificada agora, abençoada e acalmada. Diga agora comigo, em nome de Jesus, submeto a mente de fulano ou fulana. Diga o nome da pessoa, pode ser você mesmo. Em nome de Jesus, submeto a mente de fulano ou fulana a Ti, Senhor. Que esta pessoa em que eu estou pensando agora e entregando o nome a Ti, Senhor, possa ardentemente sentir o Teu toque, Senhor. Sentir o poder de Deus em sua mente, nos seus pensamentos. Que essa pessoa agora possa ter sua mente renovada de entendimento. Se é um jovem que não tem muito aproveitamento nos estudos, que possa receber a mente do conhecimento, da sabedoria, Senhor, e fortalecida pelo poder do nome de Jesus.
clamamos para que o nome dessas mentes, dessas pessoas, se tornem mentes cristãs, tocadas pelo Espírito Santo, mentes saudáveis, cheias das bênçãos e promessas de Deus, mente livre e liberta de todo vício, com o poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faz sentido? Que Deus abençoe a sua vida.